Segundo livro das Crônicas, capítulo 17. Josafá ficou no lugar de Asa, o seu pai, como rei de Judá, e se preparou para se defender do reino de Israel. Colocou soldados em todas as cidades de Judá, que eram protegidas por muralhas, e também pôs acampamentos militares em todo o território de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia conquistado. O Senhor Deus abençoou Josafá, porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal, mas adorou o Deus do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel. O Senhor firmou o poder de Josafá como rei, e todos em Judá lhe davam presentes. Assim, Josafá ficou muito rico e famoso. Continuou cada vez mais decidido a obedecer às leis de Deus e acabou com os lugares pagãos de adoração e os postes ídolos que havia no país de Judá. No terceiro ano do seu reinado, Josafá enviou as seguintes autoridades para ensinarem a lei de Deus nas cidades de Judá: Ben-Hail, Obadias, Zacarias, Netanel e Micaías. Junto com eles foram os seguintes levitas: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. Os sacerdotes Elisama e Jeorão também foram. Levaram consigo o livro da lei de Deus, o Senhor, e foram por todas as cidades de Judá, ensinando a lei a todo o povo. O Senhor Deus fez com que todos os povos vizinhos de Judá ficassem com medo de Josafá, e por isso eles não fizeram guerra contra ele. Alguns filisteus trouxeram presentes e prata para Josafá, como imposto. E alguns árabes trouxeram 7.700 ovelhas e 7.700 bodes. Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades armazém, onde ajuntou grande quantidade de mantimentos. Em Jerusalém, ele colocou oficiais valentes e experimentados. Esta é a lista desses oficiais, de acordo com os grupos e famílias que eles comandavam. Adna era o comandante das tropas das famílias de Judá e comandava 300.000 soldados. Em seguida, vinha Joanã, que comandava 280.000 homens. E depois vinha Amazias, filho de Zicre, que comandava 200.000 homens. Amazias tinha se apresentado de livre e espontânea vontade para servir a Deus, o Senhor. O comandante dos soldados das famílias de Benjamim era Eliada, um oficial valente. Ele comandava 200.000 homens armados de escudos e arcos e flechas. Finalmente vinha Josabade, que comandava 180.000 homens armados. Todos estes estavam ao serviço de Josafá em Jerusalém. Além destes, ele havia colocado outros soldados em todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas.
O segundo livro das Crônicas, capítulo 18. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe de Israel por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe. Em honra de Josafá e dos que haviam ido com ele, o rei Acabe deu um banquete, para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas. E procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote-Gileade. Ele perguntou a Josafá: Você vai comigo atacar Ramote? Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados. Iremos lutar junto com você. Mas primeiro, vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram 400, e perguntou: Devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória. Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla. Mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos numa praça que ficava perto do portão de entrada de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Quenaana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: O que o Senhor Deus está dizendo é isto: com estes chifres, o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os outros profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: Marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó Rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que o meu Deus mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não? Ataquem, pois vencerão. Deus lhes dará a vitória. Quando você falar comigo, em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe. Que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: Eu não disse que, para mim, ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: Agora, escutem o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu,
com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou: quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito chegou perto do Senhor Deus e disse: eu enganarei Acabe. O Senhor perguntou: como? E o espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então o Senhor ordenou: vá e engane Acabe. Você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que o Senhor Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos tentando se esconder. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais: prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte são e salvo. Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então, de fato, o Senhor Deus não falou por meio de mim. Todos aqui, deem atenção àquilo que eu profetizei. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote-Gileade. Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use suas roupas de rei. O rei de Israel se disfarçou e eles entraram na batalha. O rei da Síria havia mandado que os capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou e o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Quando eles viram que aquele não era o rei de Israel, pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: fui ferido. Dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, o rei Acabe segurou-se de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios, até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. Eclesiástico 17. Da terra o Senhor criou o homem, e para ela o fez voltar novamente. Concedeu aos homens dias contados, e tempo medido, e deu-lhe o poder sobre todas as coisas que existem na terra. Revestiu-os com a sua própria força e os criou à sua imagem. Infundiu em todos os seres vivos o temor para com os homens, para que estes dominassem a terra, e pássaros. Deu-lhes discernimento, língua, olhos, ouvidos e mente para pensar.
encheu-os de ciência e inteligência, e também mostrou-lhes o bem e o mal. Infundiu o seu temor na consciência deles, para mostrar-lhes a grandeza de suas obras. Eles louvaram o seu nome santo, cantando a grandeza de suas obras. Concedeu aos homens a ciência e lhes entregou como herança a lei da vida. Fez com eles uma aliança eterna e deu-lhes a conhecer suas sentenças. Os olhos dos homens contemplaram a grandeza da glória de Deus, e os seus ouvidos ouviram a majestade de sua voz. E disse a eles: cuidado para não cometer injustiça. E ordenou que cada um se preocupasse com o próximo. Os caminhos dos homens estão sempre diante de Deus, e não ficam escondidos aos olhos dele. Para cada povo estabeleceu um chefe, mas Israel é a porção do Senhor. Todas as ações dos homens estão diante dele, como o sol, e os seus olhos observam continuamente a conduta deles. As injustiças que cometem não lhes ficam escondidas, e todos os pecados deles estão diante do Senhor. A esmola que um homem faz é para ele mesmo um selo, e ele conserva uma boa obra como a pílula do próprio olho. Por fim, Deus se levantará para lhes dar a recompensa, devolvendo a cada um que cada um merece. A quem se arrepende, ele oferece o retorno e reconforta os que perderam a esperança. Converta-se ao Senhor e abandone o pecado. Suplique diante dele e reduza a ofensa que você lhes fez. Volte para o Altíssimo, vire as costas para a injustiça e deteste profundamente aquilo que ele abomina. Quem louvará o Altíssimo na mansão dos mortos, em lugar dos vivos de todos os que glorificam? Os mortos não existem mais e já não o louvam. Só louva ao Senhor quem tem vida e saúde. Como é grande a misericórdia do Senhor, e o seu perdão para todos os que se convertem é para ele. O homem não pode ter tudo, pois o ser humano não é imortal. Nada é mais luminoso que o sol. Todavia, também ele desaparece. O homem que é carne e sangue planeja o mal. Deus passa a revista ao exército celeste, e os homens são apenas terra e cinza. Capítulo 23. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos. Ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo a carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Vejam como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços. E olhem os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes e os lugares de honra nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre,
pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. E aqui na terra, não chamem ninguém de pai. Porque vocês têm somente um Pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem, fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tornam essa pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, pois vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto: se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento. Mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jura pelo altar, está jurando pelo altar e por todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jura pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus, que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, o de serem bondosos e o de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado as outras. Guias cegos, coam um mosquito, mas engolem um camelo.
Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estes estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lave primeiro o copo por dentro, e então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora, vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo correto. E dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram, não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e terminem o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobras. Como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu mandarei a vocês profetas, homens sábios e mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e perseguir-os de cidade em cidade. Por isso Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Abel até a de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o seu povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Agora, a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais, até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Salmo 16. Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, pois em ti eu tenho segurança. Eu disse a Deus, o Senhor: Tu és o meu Senhor. Tudo que tenho de bom vem de ti.
Como são admiráveis as pessoas que se dedicam a Deus. O meu maior prazer é estar na companhia delas. Aqueles que correm atrás de outros deuses trazem muito sofrimento para si mesmos. Eu não tomarei parte nas suas ofertas de sangue, nem adorarei os seus deuses. Tu, ó Senhor Deus, és tudo que tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu diriges a minha vida. Como são boas as bênçãos que me dás. Como são maravilhosas. Eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro e durante a noite a minha consciência me avisa. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Por isso o meu coração está feliz e alegre. E eu, um ser mortal, me sinto bem seguro, porque Tu, ó Deus, me proteges do poder da morte. Eu tenho Te servido fielmente. E por isso não deixarás que eu desça ao mundo dos mortos. Tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre.